Pior que a corrupção e o golpe de Estado é a omissão e a covardia do povo brasileiro. Idiotas políticos e patriotas de Araque, a nação dos imbecis agora finalmente terá o inferno que merece. Uma nação medíocre é pior do que a mediocridade do Partido dos Trabalhadores, o PT. Uma nação de acomodados é pior do que as falcatruas, as roubalheiras, a má gestão e o sucateamento do Estado brasileiro. Sucateado está o povo, muito mais preocupado com o futebol do que com o futuro de seus filhos e netos. O inferno está no poder e a impiedade virá para derrubar toda a liberdade adquirida, trucidará todos os direitos e roubará todos os sacrifícios conquistados. Pior do que Dilma, pior do que a quadrilha de bandidos que está no poder, pior do que a corrupção, a roubalheira, o sucateamento de Estado e o golpe comunista, é a omissão, a covardia, a acomodação e a imbecilidade do povo brasileiro. Uma sociedade de mais de 110 milhões de conservadores, segundo estatísticas, foi derrubada sem um único tiro dado pelos bandidos e terroristas que nos anos 60, empunhavam armas, bombas e um ódio vingativo para implementar o comunismo no Brasil. Anos depois uma simples caneta decretou o comunismo no Brasil. Não houve passeatas como em 1964, o povo não foi para as ruas protestar contra o comunismo. Os militares se encolheram, respeitosos à Constituição brasileira e às leis. O silêncio na nação dos idiotas é total, é supremo e só se ouve mesmo o estopim festivo das esquerdas que finalmente golpearam o Brasil. Os comunistas festejam o novo regime brasileiro, agora decretado definitivamente por Dilma Rousseff. Os movimentos sociais já estão no poder e agora serão definitivamente formados para constituir o novo poder político que dirigirá os novos rumos da nação. Agora outro decreto será oficializado no Diário Oficial e diz respeito às verbas que manterão financeiramente os capangas do PT nas novas assembleias bolivarianas que já são formadas por Gilberto Carvalho, o ministro comunista, o mesmo que participava ativamente pela coleta das propinas no esquema de Santo André, que culminou com a morte de Celso Daniel. A oposição ridícula é menor do que todo o Congresso unido, tanto pelo Senado, quanto pela Câmara dos Deputados e não passam de 240 congressistas. A maioria destes 240 congressistas não passam de farsantes e fazem oposição fantasma para se criar a ilusão de que existe uma oposição. A cachorrada comunista está unida e já preparou seu golpe com a omissão. Deram recesso ao Congresso para que o amadurecimento dos movimentos sociais no poder possam se ocupar dos próximos passos que serão dados pelo governo socialista do Brasil. Enquanto eles, os políticos, tiram férias, os líderes integrantes dos movimentos sociais, vão sentenciando os novos destinos do país. Do outro lado da trama o povo embabacado continua levando sua vidinha pacata, covarde e omissa de sempre. Fora alguns grupos ativos de pessoas que agem nas redes sociais, o restante continua assistindo às novelas, preocupados demais com os próximos capítulos que decidirão os destinos insignificantes dos personagens e tramas criadas pela esquerda para idiotizar os mais idiotas e doutrinar os que se não achavam idiotas. Outra parte está preocupada com o futebol, mesmo depois de levarem uma lavada de 7x1 da Alemanha, os imbecis correm para a TV para assistirem preocupadíssimos os resultados de seus times de futebol. Esse é o povo brasileiro, que já se prepara para o Carnaval de 2015, que vive torcendo pelo próximo feriado para se divertir com a família. O futuro de seus filhos e netos não é nenhuma preocupação para essa gentalha, que faz pouco caso do que acontece no Brasil. Mas felizmente, estes covardes e omissos terão o que merecem. E como terão? Silenciosamente as assembleias bolivarianas estão escrevendo os próximos passos que serão dados pelo PT para os próximos e longos meses de um país socialista. Haverá uma nova Constituição, moldada na Constituição cubana e soviética, muito boa por sinal, que tira todos os bens materiais adquiridos por muitos omissos e covardes. Uma Constituição que desapropria imóveis, terras, chácaras, fazendas, empresas e dinheiro. O Estado do proletariado que nunca trabalhou, estudou ou se esforçou para merecer os louros da vida, querem uma grande farta fatia de tudo, que os otários covardões e omissos lutaram para obterem na vida. Vai ser fácil assim, sem trabalho e sem qualquer dedicação. E já tem gente contente, sabendo que vai tirar uma lasquinha do outro que trabalhou duro para ter suas conquistas. No futuro tudo pertencerá ao Estado, imóveis, empresas e dinheiro dos otários. Os salários serão congelados, reduzidos e estatizados para dar uma ilusão de igualdade social. Haverá um confisco obrigatório, característico de qualquer regime socialista e muitos perderão tudo de um segundo para outro. Mas o brasileiro não está nem um pouco preocupado com isso, pelo menos é o que o governo acha, depois do chá de silêncio que se ouve nos quatro cantos do país. Mas há também gente preocupadíssima com a política e sobretudo com as eleições. Dá vontade de rir, mas voltando ao assunto, essa gente que ainda acredita em Papai Noel, Saci Pererê e na mula sem cabeça, acham mesmo que um certo candidato da oposição vai fazer a diferença e salvar o país dos imbecis, do comunismo cubanizado. É verdade, acreditem, é o mesmo tipo de gente que acha que os militares irão salvar o Brasil, dando um golpe na Constituição e passando por cima do silêncio de 200 milhões de embabacados. Esse bando de idiotas, só chamando assim, são verdadeiros e ferrenhos defensores de políticos que se dizem oposição. A mesma oposição que há anos vota com o PT, aquela que desarmou a população, que criou o primeiro PNDH, que inseriu o grancismo e o marxismo no ensino público e nas artes, que vendeu estatais para o mercado especulativo a agudo preço de banana, que comprou a reeleição de seu candidato pagando 200 milhões de reais para cada político
político safado aprovar sua reeleição, que idealizou o racismo, o gaysismo, que aprovou o indulto para a bandidagem, que pagou as primeiras indenizações milionárias para as famílias, e também para os terroristas bandidos que infernizaram o Brasil nos anos 60, 70 e 80, que tirou os militares dos ministérios e colocou um civil de esquerda para monitorar, reprimir e controlar as Forças Armadas, que mandou reduzir as verbas para as Forças Armadas e que posteriormente ordenou a drástica redução de seu contingente militar em mais de 57%. O povão tem votado na esquerda faz 20 anos, tem votado pelo socialismo, não querem mudar o regime, como disse o líder da social-democracia no Brasil, o socialista Fabiano FHC. O povão quer socialismo sim, e portanto terão. São palavras do Lula ladrão, o capeta que há anos se senta com o demônio da oposição avermelhada e socialista Fabiana é marxista para juntos governarem o país. É esse o povão inteligente que permitiu o socialismo no Brasil faz 20 anos e que agora finalmente terão o Estado comunista. Que o inferno lhes dê o castigo merecido e que o futuro de seus filhos possam parecer com o passado de Vladimir Putin, filho nascido em uma família de comunistas ferrenhos, operários pobres, que habitavam um mísero casebre de 20 metros. Putin e sua família passavam fome, doença e mesmo assim, idolatravam seus inquisidores. Filho do meio, Putin viu seus 2 irmãos morrerem de difteria, seus corpos jogados no chão de um hospital socializado, sem remédios, sem médicos e sem atendimento. Putin passou fome e viveu na miséria da igualdade social, mas teve sorte ao entrar para a elite do poder e ir para KGB, onde estudou, se formou e conquistou seu espaço. Se Putin não tivesse a mesma sorte, teria tido o mesmo destino de seu pai e se transformaria em mais um dos milhões de operários que viviam sob as rédeas do Estado. Que todos tenham o destino e o futuro que merecem e que pediram, e viva a República Socialista do Brasil.